O tema que eu quero ministrar a você nesta noite é a importância da confissão, da nossa confissão, baseada na palavra de Deus. É uma série de mensagens que eu vou trazer sobre nossa palavra, nossa confissão, aquilo que é fruto dos nossos lábios. O texto que eu quero ler com você está em Mateus 12. É um texto muito profundo, requer que a gente gaste um bom tempo nele. O versículo 33 a 37 fala de árvores e seus frutos. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 12, 33 a 37. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí o Senhor fala para os fariseus e saduceus que estavam ali, ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca, olha, presta atenção agora, a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ei! Porque pelas suas palavras serás justificado, e também, pelas tuas palavras serás condenado. Não é forte esse texto, irmãos? Não é tremendo esse texto? O 36 é muito forte, diz que as palavras que a gente fala, eu tenho que ter um cuidado muito grande com o que falo, porque eu vou dar conta do que eu tenho falado. A importância da confissão baseada na palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor fale conosco. Pai de amor e bendito, é uma honra poder estar diante da tua igreja aqui na internet. E agora nós vamos ouvir a tua palavra antes de orarmos. E eu peço que o Senhor direcione a nossa vida, o nosso coração e agora a nossa fala, segundo o desejo do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a verdade, porque a verdade do Senhor é que nos liberta. E hoje nós estamos aqui para ouvi-la e para colocar em prática a partir de já, para que o fruto dos nossos lábios produzam vida em nós. É no poder do nome de Jesus que eu oro, é para a glória de Deus que eu faço. E a igreja santa do Senhor que crê e recebe assim desta forma, diga amém e amém. Então, meus amados irmãos, minha igreja querida, povo de propriedade exclusiva do Deus eterno. Nós começamos hoje uma série de mensagens a respeito da nossa confissão, daquilo que a gente fala, não só para Deus, mas também para os homens, fruto dos nossos lábios. E hoje eu venho falar de um tema que nós temos que dar total credibilidade, que é a importância da nossa confissão baseada na palavra de Deus. Eu vou mostrar que aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós temos falado, produz uma influência direta naquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Guarde isso que eu estou te falando. Aquilo que a gente está vivendo hoje, fruto de nossas ações, e passa por aquilo que nós temos falado. E eu não estou falando apenas de um pensamento, ou de pensamentos e confissões positivas. Oh, bom dia, como você vai? Olá, tudo muito bem? Não estou te falando apenas disso. Eu estou te falando de uma confissão baseada aqui, na Bíblia Sagrada. A gente doutrinar a nossa fala segundo a Escritura. Porque a gente vai ter um monte de situações e motivos para a gente falar contrário. Mas a gente vai ter que se basear nisso aqui. E vamos ter que projetar a nossa fala dentro da palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque a nossa fala é importante demais. É muito importante. É tão importante que Deus criou a fala em primeiro lugar. Antes de Deus criar os céus,
Antes do Senhor criar a terra, Ele criou primeiramente a linguagem, a fala. Gênesis 1:3 diz isso. E disse Deus, Deus não foi lá e colocou a mão na terra para ajeitá-la. A terra está sem forma e vazia, eu vou descer lá e vou dar uma ajeitadinha. Não. E disse, a fala produz algo. A fala projeta algo. A fala é geradora de alguma coisa. E Hebreus 11, versículo 3, diz que tudo que foi criado foi pela fala do Senhor. Então, primeiramente, Deus cria a fala. Diz assim, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, aquilo que a gente vê hoje, ele veio a existir do invisível. Se eu tivesse mais tempo, a gente explanava bem isso aqui, porque as coisas, elas já estão criadas. A gente chama a existência do invisível para o visível, como Deus chamou. Através da nossa confissão. Agora, a gente pode fazer o inverso. A gente pode atravancar também através da nossa confissão. Então a fala é algo tão importante, muito importante, somente importante, principalmente o que Deus fala. A fala de Deus. A fala de Deus está registrada na Bíblia Sagrada. Portanto, irmãos, quando nós falamos em linha com a palavra de Deus, essa fala que nós falamos igual à fala de Deus, porque está na Bíblia, ela gera o sobrenatural, que é o que nos importa. A gente já vive o natural. Você liga a televisão e vê lá o natural. Invadiram uma UPA, sequestraram o médico. Muda de canal. Fuzilaram uma visitante numa comunidade no Rio. Aí você troca, vai para o rádio. Fecharam a principal via do Rio de Janeiro. Pessoas armadas. Isso é o natural. Não ter médicos, não ter salários, o governo fracassou. Pererê, isso é o natural. Como é que eu vivo fora, o sobrenatural, fora do caos? A terra estava em caos, sem forma e vazia. Mas disse Deus, e entendemos que Deus diz pela sua palavra, e as coisas invisíveis, que eu acredito que está lá, e eu não estou só pregando para você, eu vou me basear a minha vida mais nisso aqui. Porque às vezes a gente descai da nossa confissão, parece que as coisas fogem um controle, não é. É porque a nossa confissão começa a ser dada fora da palavra que traz o invisível para as coisas visíveis. Em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2 fala disso, do sobrenatural. Olha só, presta atenção que coisa linda. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de nós entrarmos em tribulações, lutas, guerras, aflições, vento, moenda, funil, é isso que diz? O que que diz? Entrarmos aonde? No descanso de Deus. Temamos que a gente tem uma promessa. Qual promessa? De entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Então olha, parece que falhou. A gente está ali e parece que deu ruim. Por que que deu ruim? O versículo de número 2 explica. Hebreus 4:2, ele diz, porque também a nós, diz Paulo, falando dos israelitas, foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas olha agora, presta atenção, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido essa palavra acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eu ouço a palavra do Senhor, ou eu mesmo lendo, ou uma pregação, Deus falando comigo, mas eu ouço a palavra e não coloco em prática. Não determina essa palavra uma vivência diária na minha vida. Eu ouço e tudo bem, assim seja, tá bom. Mas Deus disse, mas não está acontecendo assim. Não, eu tenho que lutar baseado naquilo que a palavra de Deus nos fala. Então eu vejo ali uma equação muito legal, ó. Muito mais importante é essa equação aqui, ó, que a gente leu agora. Qual a equação, pastor? Palavra de Deus mais fé.
Palavra de Deus misturada com a fé. Produz o quê? O sobrenatural. Você recebe isso? Diga, eu recebo essa palavra. Então veja como o poder da palavra de Deus em nossa boca é forte. Para quando você orar agora, ore baseado na palavra. Ouça. Hebreus 2 ainda, de 1 a 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, ou seja, a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para que dela jamais, eu gosto da superlatividade da Bíblia, jamais nos desviemos. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme, a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo. Está falando da alusão ali do anjo do Senhor para Moisés, falando para o povo de Israel. O anjo falou, tinha que ser cumprido, não cumpriu. Toda desobediência e toda transgressão à palavra de Deus recebeu o justo castigo. Aconteceu. A palavra de Deus teve um poder de juízo. Agora ouça e veja o 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra de Deus, ela não veio para condenar, ela veio para salvar. Então veja, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, e diz o 4, dando Deus testemunho juntamente com eles. Veja como Deus dá testemunho da palavra dele. E como é que Deus dá testemunho? Por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então nós estamos tratando de algo muito sério e eu quero viver isso aqui. E há uma palavra que eu vou ministrar na próxima terça, que também é uma palavra muito forte, irmãos, que está lá em Provérbios 18, 20 e 21, que é algo muito sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Provérbios 18, 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios, que vem do coração, né? Nós lemos no texto inicial. Do que produzem os lábios se satisfaz. Agora veja o 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso aqui deveria ser tese de Harvard. Isso aqui deveria dar hoje, na hora do Brasil. Jornal de maior audiência hoje no Brasil tinha que ser falado disso aqui. Gente, a morte e a vida não estão no poder de bandidos, de facções, de governos. A morte e a vida estão no poder da língua. E olha o que Salomão diz. O que bem a utiliza. Ou seja, tem os que utilizam de uma forma errada. Mas os que bem a utiliza, a Bíblia diz o que? Eles comem do seu fruto. Então estamos falando de algo muito sério que, se você não parou para se atentar a isso, se atente hoje e volte para a palavra de Deus. Pastor, eu já sabia disso. Se você esqueceu, porque às vezes a gente esquece, precisa ser relembrado pelo Espírito Santo. Eu quero terminar para a gente orar, voltando no texto inicial, Mateus 12. Mateus 12, 33 a 37. O 33, Jesus disse assim, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha, ouça o que eu vou te falar agora. Não se conhece pelas folhas, mas pelos frutos. Às vezes tem uma folhagem muito bonita, não quer dizer nada. Deus nos conhece pelo fruto, e nós acabamos de ver que o fruto da nossa boca é que determina quem nós somos como árvore diante de Deus. Por que o fruto, pastor? Porque o fruto não engana. Às vezes eu passo numa árvore e eu fico assim, que é aquilo ali? Será que é manga? Será que é o que aquilo? Que árvore é aquela? Só vai saber se tiver o fruto, porque ela pode enganar. E uma das coisas que eu vejo aqui nesse versículo 33, muito interessante, é que a árvore má,
ela sempre vai dar maus frutos. Nós somos árvores boas, irmãos. Nós temos que ter um bom fruto nos nossos lábios. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. O 34 ele diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca, olha agora, a boca fala só o que teu coração produzir, irmãos. A boca fala o que está cheio o coração. Então a nossa boca ela só vai traduzir o que o nosso coração tem. Ela é o perfil. A nossa boca é, deixa eu achar uma palavra aqui, ela é o molde. Ela é a precisão do nosso coração. A gente é e demonstra pela nossa boca. Você conversa com alguém, o fruto da boca vai dizer se a pessoa está na fé, se a pessoa está na incredulidade, se a pessoa quer viver o sobrenatural, ou se ela se contentou com a naturalidade. Se ela acredita que há algo maior, algo fora da nossa compreensão, uma paz sem precedentes, uma bênção que não está nesse mundo, a bênção de Deus que enriquece e não traz desgosto, ou se ela vai vivendo, deixa a vida me levar. Então, a nossa boca só traduz o que o nosso coração tem, e tudo que nós falamos está vindo do coração. Por quê, pastor? Porque é a nossa essência. É a nossa essência. O 35, Jesus diz, o homem bom, somos nós, homens bons, mulheres de Deus, homem bom. Ele tira de um tesouro, irmãos, há um tesouro dentro de nós. Há um baú cheio de poderes, e a Bíblia diz aqui, bons e maus. O homem bom tira do bom tesouro, e o mal, do mau tesouro. Não tem o terceiro elemento, não é? Ou é frio, ou é quente. Morno, Deus desagrada. A palavra que o português colocou ali, como é que foi a palavra que o pastor Marcelo usou? É náusea, né? Náusea. É náusea. O português, na atualizada, colocou assim, vomitar-te-ei. Deus não vomita, irmãos. Deus não é homem assim para vomitar. Ele está dizendo assim, me traz uma ojeriza. Pessoa que, frutos bons, frutos maus. Frutos bons, frutos maus. E dependendo daquilo que a gente fala, irmão, pode trazer, vida ou morte. Quer ver, Ainda em Provérbios 18, 21 agora, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarde isso. Provérbios 18, 21, vou falar isso semana que vem. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso é muito interessante. Às vezes a gente esquece disso. E eu não posso me esquecer disso, nem você. Jesus tinha isso com muita clareza. Pastor Jesus pensava nisso o tempo todo. João 6, 63 diz isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Agora ouça. As palavras que eu vos tenho dito, frutos bons, traz vida, são Espírito e vida. Então, amados, eu não tenho medo de dizer para você que às vezes a gente pode estar vivendo algo que a gente está baseado dentro da nossa própria confissão. Encerrando esse assunto, Jesus diz no 33, digo-vos que de toda, isso aqui mexe com a gente, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você está amarrado, engendrado com aquilo que você diz. Há um juízo. O dia do juízo não é o dia do juízo final, é o dia que Deus traz a luz. E aquilo que a gente fala denota aquilo que a gente está vivendo. Então a gente fica amarrado. E Paulo está falando, Jesus está falando, palavras frívolas, ou seja, palavras que não deveriam ser ditas, palavras inúteis, negligentes, faladas às vezes sem pensar. No calor das coisas a gente fala. Não é como eu disse, vou fazer o almoço todo dia. Não fez uma vez. São palavras frívolas. Não, eu. E a gente não cumpre. Salomão disse isso. Não faça votos de tolo, porque nós vamos dar conta. Às vezes palavras que a gente usa,
que fere o coração de Deus. Sabia? Tristece a Deus. Eu estava conversando com a irmã, ela disse assim para mim, pastor, eu tenho xingado muito. Eu falei, você entristece o Espírito Santo com isso, irmã. Você entristece. A irmã é uma mulher de Deus, não pode fazer isso. Ficar xingando, De repente eu comecei a danar a xingar. Eu falei, já está falando, já daqui a pouco vai começar a xingar aqui também. Palavras frívolas. E essas palavras frívolas, elas geram algo muito ruim. A Bíblia diz que nós vamos dar conta. Quem disse foi Jesus. Eu creio no que Jesus disse. Isso me chamou muita atenção. E terminando, ele diz no 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Interessante. Por que ele não falou pelas nossas ações? Porque as nossas ações serão os frutos daquilo que a gente tem no nosso coração, que é gerado por meio da nossa palavra. Então ninguém nos condena, irmãos. Ninguém nos condena. Pastor, ninguém nos condena? Ninguém nos condena. Nem o diabo, ninguém nos condena. Quem nos condena? Nós mesmos. Que nos justificamos, ou nós mesmos nos condenamos pela nossa fala. Por isso que eu disse que era algo muito sério que a gente tinha que dar crédito ao que a gente está falando hoje. Se você é uma pedra viva do Senhor, e eu creio que você tem que usar a sua boca para trazer vida. Eu quero encerrar com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de falar, de proclamar, de liberar a fala, de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra do Senhor para nós orarmos nesse dia e nesse mês. Receba essa palavra no teu coração. A importância de nós termos uma confissão baseada na palavra de Deus. Amém, amados? Assim seja, assim disse o Senhor.